presidência pelo levantamento do recesso. Havendo número legal, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra o primeiro secretário, Beto Vidosco, para a leitura das matérias da ordem do dia. Processo 2489/24, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal 6.192, de 9 de maio de 24, que cria vagas de empregos públicos permanentes. Pareceres da Comissão Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a primeira discussão, abro o primeiro encaminhamento, coloco em votação eletrônica. Peço à área técnica. Estamos no primeiro projeto. Votação eletrônica, lembrando que 2 vereadores pediram para participar de forma remota, o vereador César Oliva e o Biratã Figueiredo. Gostaria de constar o meu voto favorável. O vereador César Oliva votou favorável a este projeto. Então temos... Temos 15 votos favoráveis, com o do César 16. Temos 17 votos favoráveis, com ausência do voto do vereador Tite Campanella, aprovado em primeiro turno. Processo 2490/24, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui a Comissão Intersetorial de Construção e Acompanhamento de Política Pública de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, vítima ou testemunha em situação de violência. Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a primeira discussão. Abro o primeiro encaminhamento. Coloco em votação eletrônica este segundo projeto. Peço atenção dos vereadores. Presidente, constar o meu voto favorável também, por gentileza. Estamos computando o voto favorável do vereador César, que está em trânsito, mas pelo áudio a gente registra o voto dele. Temos 17 votos favoráveis, com a ausência do voto do vereador Tite Campanella, aprovado em primeiro turno com 16 votos. Processo 2535/24, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 5.013, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho de funcionários com filhos de deficiência. Pareceres da Comissão Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a primeira discussão. Abro o primeiro encaminhamento. Coloco em votação eletrônica. Estamos no terceiro projeto, votação eletrônica. Presidente, gostaria de constar meu voto favorável também, por gentileza. Aguardo o voto do Matheus. Matheus Janello, por gentileza, o seu voto. Já fez a votação? Então ainda não apareceu, mas 16 votos com o do César 17 votos favoráveis. Obrigado, Matheus. Com 17 votos favoráveis, está aprovado em primeiro turno. Processo 2700/24, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.944, de 27 de outubro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento estratégico do município de São Caetano do Sul e das providências. Pareceres das Comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos favoráveis, com voto separado da vereadora Bruna. Abro a discussão. Vereadora Bruna, para discutir, dispõe de 10 minutos. Pois não. Não fez essa solicitação. Vereadora Bruna dispõe de 10 minutos para discussão. Bom, boa
tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente, público que nos assiste. A sessão de hoje ela é de extrema importância porque ela vota novamente a alteração no zoneamento da nossa cidade. Para aqueles e para aquelas que nos assistem, o zoneamento se trata de todas as regras do uso e da ocupação do solo de São Caetano. Principalmente em São Caetano, em que a gente não tem mais legislações como um código de edificações que deveria existir e não existe no nosso município, como um plano de desenvolvimento estratégico do nosso município que não coloca, de fato, os interesses da população para uso e ocupação do solo. De fato, a nossa cidade foi sendo pensada nos últimos anos para ser ocupada cada vez mais por mais e mais e mais e mais prédios. E hoje o que a gente debate aqui é mais uma tentativa do prefeito Auríquio, que nesses anos todos atuou para que esse cenário acontecesse na nossa cidade, mais uma vez seja permissivo que o nosso município utilize da sua ocupação de solo para que se subam mais prédios no nosso município. Então, primeiro, é preciso que a gente rememore e faça uma retrospectiva histórica do zoneamento de São Caetano. Para isso, eu queria dizer que essa temática é uma temática extremamente importante e que eu, enquanto estudante do curso de Gestão de Políticas Públicas, estudei no meu trabalho de conclusão de curso o processo de verticalização da cidade de São Caetano do Sul de 2005 até 2016, estudando a comparação, inclusive, dos governos do Auríquio com o governo Paulo Pinheiro, e como tinha sido o processo de verticalização, as alterações de leis e quantos prédios tinham subido no nosso município num período em que o prefeito ficou na cadeira nos seus 2 primeiros mandatos. A gente tem um número que é extremamente brutal. Em São Caetano, de 2005 a 2008, 94 novos prédios foram construídos no nosso município. Em São Caetano, de 2009 a 2012, 81... É que para se concentrar precisa de silêncio, né? De 2009 a 2012, 81 novos prédios foram construídos no nosso município. Quando a gente pega para o número de apartamentos construídos em São Caetano, de 2005 a 2008, 5.405 apartamentos foram construídos na nossa cidade. De 2009 a 2012, 5.792 apartamentos foram construídos no nosso município. E a gente pode dizer com tranquilidade que o zoneamento foi feito justamente para que se tivessem mais e mais prédios no nosso município de maneira irresponsável. Irresponsável porque o resultado que a gente tem hoje, só desses anos, eu ainda vou entrar na proposta que está sendo votada hoje, só desses anos, o que a gente vê no nosso município é a falta de uma paisagem vertical, que muitos dos vereadores podem pouco se importar com isso. Mas a falta de uma paisagem vertical, que nossa paisagem foi completamente tomada por prédios. Inclusive, os próprios moradores que vivem em casas de luxo, ou até mesmo em prédios de luxo, pouco se importam, porque aqueles que precisam, de fato, morar em apartamentos mais baratos, se deparam com um cotidiano de São Caetano, que é que você cozinha vendo a cozinha do seu amigo, né? A gente tem prédios que são colados lado a lado, de tamanha irresponsabilidade que foi a verticalização no nosso município, que aonde tem um mísero de um espaço, sobe um prédio na nossa cidade. É curioso que a gente sequer consegue ver espaços que sejam diferentes. Quando a gente se depara com um parque, com uma praça, com uma área verde, é quase que uma exceção na nossa cidade. É uma exceção à regra, que são prédios, prédios e prédios. Um arranha-céu que nos causou, inclusive, um avanço gigantesco no trânsito. Se a gente pega o número de população que a gente tem na nossa cidade, dividido pelo número de carros que a gente tem na nossa cidade, a gente tem uma média de 1 carro para cada habitante no nosso município. Se a gente tira as pessoas de 0 até 18 anos, que pela lei são as pessoas que não podem dirigir, e se a gente tira as pessoas
pessoas de idade mais avançadas, de 90 anos para cima, a gente tem uma média de 1,8 carros para cada habitante do nosso município. Esse número é uma consequência, por exemplo, do que quer fazer esse projeto ser aprovado aqui hoje. Que a gente quer fazer uma mudança, por exemplo, para o bairro Fundação, em que se possam construir prédios com 3 andares de garagens. Um bairro ao lado da Estação São Caetano. Ao lado da Estação São Caetano. A gente não tem um zoneamento, mas um desenvolvimento urbano que seja lógico, que seja inteligente, como que a gente teve de progressivo no avanço do urbanismo de São Paulo, onde os prédios construídos mais próximos às regiões de metrô, às regiões de linha de trem, é uma limitação às vagas de garagem. Não dá para a gente seguir tendo carros e mais carros no nosso município e poluição e mais poluição. A gente vê a qualidade de vida do nosso cidadão piorando, seja pela poluição sonora, seja pela poluição visual, seja porque nossos serviços públicos não estão dando conta. Quando a gente pega a nossa saúde, a nossa educação, com o avanço da nossa população, o crescimento populacional e o adensamento que nos faz ser a 5ª cidade do estado de São Paulo mais densa, em uma cidade de apenas 15 quilômetros quadrados, nos coloca uma atenção de que a gente tem que frear a verticalização. Do contrário, que quer fazer Auríquio nesse projeto. E aí a gente precisa dizer o porquê que a gente está aqui nesse mês de julho votando um projeto como esse, que já foi votado em dezembro do ano passado. Muitos e muitas dos que estão aqui devem se lembrar que em dezembro a gente teve uma votação que foi justamente a votação que o Auríquio quis passar o seu trator de final de ano. Fez o fechamento da Anne Sullivan, uma tragédia votada aqui pela Câmara de Vereadores. Aprovou a privatização da estação. E naquela mesma sessão, ele aprovou uma lei de zoneamento que permitia mais prédios e prédios mais altos para o nosso município. Acontece que se a gente pega a nossa Constituição Federal, se a gente pega a nossa Constituição Estadual, é muito claro, para você ter uma alteração de zoneamento, é preciso ter participação popular. É preciso ter audiências públicas, é preciso ter consultas públicas, mas verdadeiras consultas públicas que digam quais são os reais interesses da população. Mas é preciso também ter um estudo técnico que diga a viabilidade de essa mudança acontecer. Nosso mandato acionou, então, a Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade e venceu essa ação. O Tribunal de Justiça considerou que, de fato, a lei aprovada pelo conjunto dos vereadores dessa casa estava inconstitucional, porque não tinha um estudo de impacto da mudança de zoneamento para o nosso município e porque também não tinha contado com participação popular. No meio desse processo, o prefeito Auríquio, que está nos seus últimos meses de mandato, tentando às pressas cumprir os seus acordos políticos com as empreiteiras e incorporadoras, porque esse é o real motivo da gente estar aqui hoje, está desesperado para aprovar a qualquer custo essa nova lei de zoneamento, que nada mais é do que a mesma lei de zoneamento que a gente aprovou no ano passado, para a gente trazer mais prédios no nosso município. Hoje a gente se deparou com um vídeo do prefeito que, em uma coletiva, diz que ele acha, inclusive, que ele é dono do município. Eu preparei a cidade para ter 200 a 250 mil habitantes. Como se você está na sua casa e diga, eu preparei esse quintal para fazer um churrasco para 50 pessoas. A diferença é que na sua casa você é dono de um terreno. Auríquio acha que ele, de fato, está tanto tempo na cadeira que ele acha que, de fato, é dono da nossa cidade. E diz ele que preparou São Caetano para receber 200, 250 mil habitantes. E que, para isso, ele apostou, de fato, na construção de prédios. E isso ele nunca escondeu. Ele é, de fato, responsável pela verticalização da nossa cidade. Agora, quando a gente olha o que diz a nossa população, muito do contrário pensa São Caetano. São Caetano quer frear a verticalização. Por isso que, nesse meio tempo, para tentar aprovar a todo custo essa lei para Auríquio poder pagar os seus acordos políticos com as grandes empreiteiras, fez-se uma consulta pública, e aqui eu tranquilamente coloco entre aspas, uma consulta pública fake, que conta aí com 62 respostas,
que 10 dessas 62 respostas são iguais. E o que é mais curioso é que, recentemente, nosso mandato acionou a Justiça com um formulário em relação ao ensino integral, que contava com mais de 100 respostas de mães questionando a qualidade do ensino integral. A Secretaria de Educação teve que se pronunciar, e se pronunciou dizendo que era inexpressivo a consulta de 100 pessoas no nosso município. Agora eu faço questionamento para iniciar essa discussão, porque essa sessão teria que ter, de fato, muito mais tempo para a gente falar. Mas para iniciar essa sessão, eu faço o questionamento que de 60 respostas, com 10 respostas iguais, se isso é, de fato, uma participação popular expressiva. Porque hoje o prefeito Auríquio, inclusive, entrou com um recurso na nossa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que ele não quer mudar muita coisa. E as mudanças eu vou falar no meu encaminhamento, porque não vai dar tempo aqui, de fato. Mas ele disse que ele não quer mudar muitas coisas e, por isso, não precisava de participação popular. Ao mesmo tempo que ele fez a participação popular, porque ele sabe que ele não está mudando pouca coisa. Que ele está mudando muita coisa no nosso zoneamento, e que, de fato, não conta hoje essa votação com um estudo de qual vai ser o impacto de mais prédios para o nosso município e qual foi a real participação popular nesse processo. Não houve. Para discutir, vereador Parra. Obrigada, presidente, pela completa atenção em iniciar a falar no meio do meu término Vereador de fala. Parra dispõe de 10 minutos para discussão. Boa tarde, mesa, presidente, vereadores, público presente, imprensa, assessores, quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje é um dia histórico para São Caetano. No apagar das luzes do ano passado, o prefeito mandou um projeto para esta casa, que infelizmente foi aprovado, iniciando um processo de verticalização. Um processo de verticalização audacioso. Não é um predinho aqui, outro ali. Um processo audacioso, forte. A vereadora Bruna entrou com uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, e conseguiu êxito. E a Justiça concordou com os argumentos da vereadora. O prefeito, então, prepara um novo projeto. Não só voltando com todos os prédios previstos, né, nessa mudança de zoneamento, que é simplesmente uma baita verticalização, voltando com todas as áreas que estavam previstas em dezembro de 23, e acrescentou mais áreas, muitas outras áreas. Então, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua voz, cada um pensa e fala o que quer. Só que uma coisa tem que ficar clara, é verticalização na veia, é verticalização pesada. Quem quiser subir aqui e defender, é democrático, é tranquilo, cada um faz o que acha melhor. Agora, não vem falar que é um projeto tranquilo, suave, sem contraindicação. Não, tem consequências, e consequências grandes e importantes. Essa verticalização que nós vamos passar a viver, se esse projeto for aprovado, é uma verticalização no atacado. Atinge muitas áreas, e vem ao encontro do que o prefeito falou hoje. Hoje o prefeito falou que ele preparou a cidade para ter 250 mil pessoas. Acho que todo mundo já assistiu o vídeo, eu estava lá presente. Ele disse que a cidade, ele preparou para 250 mil. Óbvio que isso não bate. Óbvio que isso é insanidade. Se hoje não atende na saúde 165,
Como é que vai atender 250 mil que está preparada? Vamos botar a cabeça para funcionar? Vamos ter juízo? Não está preparada? Está fazendo mutirão de clínica geral, por quê? Porque está legal? Não, está o caos. Clínica geral, está faltando especialista também. Está faltando um monte de especialistas, vários tipos de especialidades médicas. Não está preparada para 250 mil. Isso não é verdade. Isso é papo furado de candidatura pré-eleitoral, de pré-candidato, de campanha eleitoral. Isso não condiz com a realidade. A educação está preparada para 250 mil pessoas? Claro que não está. Não existe inclusão. Fizeram uma jornada integral, período integral de Araque, que é um dia por semana. Me engana que eu gosto, não tem professor. Olha, o senhor, por favor, fale na sua vez. Então, isso é pura verdade, é pura verdade. São Caetano hoje é a terceira cidade mais verticalizada do Brasil. Terceira mais verticalizada do Brasil. Moram hoje em prédios, apartamentos, 50,7% da nossa população. Passamos da metade. Se formos pegar por densidade demográfica, nós somos a sexta em densidade demográfica. E olha quem está pior que a gente. Taboão da Serra, uma cidade com muitos problemas. Diadema, idem. São João do Meriti, no Rio de Janeiro, idem. Osasco, uma cidade muito populosa, também muito complicada. E Carapicuíba, também muito densa. Só essas 5 tem mais pessoas por quilômetro quadrado. São Caetano tem 10.805 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós vamos verticalizar mais. Com que interesse? Qual é o interesse de se verticalizar mais? É porque o trânsito está tranquilo. Deve ser porque o trânsito está ótimo. Está tudo ótimo. Pode botar um monte mais de carro, que o trânsito está fluindo, que é uma beleza. A quem interessa construir tanto prédio? Para a educação isso é interessante? Não. Para a saúde, não. Para a população de São Caetano, não. É claro que não. Mas por que, então, permitir verticalização a rodo, no atacado? Eu vou ter chance de falar, ainda hoje, na quinta-feira, né, presidente? Na segunda. E quero mostrar para vocês aonde vai ter prédio. Prédios grandes. Vamos ter uma ordem do ABC. Vamos bater o recorde. Tem um fora de São Caetano que dá quase 100. Vamos ter um com mais de 100. Que lindo! Que lindo! Vamos ser o campeão de altura. Campeão de altura. Não é salto de altura na Olimpíada, é altura de prédio. Então, eu quero trazer aqui um exemplo importante. Conversei com o senhor Tadeu Esteves Cunha, que está aqui nos prestigiando, e porque tem interesse numa área específica da cidade, mas também não só nessa área, como um todo, porque ele anda de carro pela cidade toda. O Jardim São Caetano, na década de 30, quando ele foi comprado por 3 ingleses, e depois na década de 60, quando ele foi loteado por uma companhia que estabeleceu regras para aquele bairro. Regras de ocupação, quantidade de metros quadrados pelo tamanho do lote, recuo lateral, recuo da frente, regras. Não podia fazer qualquer tamanho, 4 lajes, não pode. Tinha um padrão. Isso foi respeitado até pouco tempo atrás. Prefeito após prefeito não mexeu na regra que o loteamento original previa.
Antigamente, para se aprovar o projeto, tinha que ir para São Paulo. Depois, com o Tortorello, a aprovação passou no município. Só que a Secretaria de Obras respeitava o regramento que veio da sua história. Hoje você passa, presidente, ali em frente ao fórum, tem 2 prédios pretos. Aquilo não fere a regra do Jardim São Caetano. Atropela, arrebenta, despreza e desrespeita. Eu ouvi dizer que é de uma pessoa que tem um cargo muito alto na prefeitura. Isso não pode passar em branco. E essa lei está regularizando aqueles 2 galpões pretos, que pega da rua de cima até a Justino Paixão. E eu esqueci o nome da rua de cima, mas eu vou achar aqui. Belo Horizonte, obrigado. É da Belo Horizonte até Justino Paixão, libera geral para fazer galpão. Imagina que você é vizinho de fundo, Beto. Você é vizinho de fundo. Mora no Jardim... Vizinho de... Lá mesmo? Onde eu estou falando? Eu não sabia. Citei você porque nós temos uma certa comunhão de pensamentos em alguns pontos. Quem acionou a justiça contra o cara do galpão até hoje? Por que não? Acionar a justiça. Não, aí é outra pergunta. Eu sou vereador, não sou advogado. Então, se o teu irmão morando lá ou não, mas agora eu sei que sim, não pode atropelar a regra do loteamento. Para quê? Para agradar quem? E não é só lá. Tem na Líbero Badaró, com a Guido, um outro terreno, e outro terreno, e outro terreno. Ou seja, nós estamos aqui discutindo, não é se o governo Aurico é bom, se o governo Aurico é ruim, nós estamos discutindo verticalização. Quem é a favor ou quem é contra. É isso que nós estamos discutindo. Concluir. O resto é blá blá blá. Muito obrigado, presidente. Vereador Gilberto, para discutir, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, assessores, público presente, a todos que estão aqui presentes, nos acompanhando. Para falar de mudança de zoneamento, nós temos que citar aqui toda a história que eu acompanho fazendo parte da Câmara Municipal. A primeira é que eu sempre votei a favor. Qualquer mudança de zoneamento que chegou aqui, desde o ano de 97, eu votei a favor, até porque toda ela, quando chega, tem sentido, eleva a nossa cidade e procura atender às demandas do nosso município e de mercado. Segundo, eu escutei aqui falar de Jardim São Caetano. Jardim São Caetano, quando foi fazer o bolsão no Jardim São Caetano, mesmo com todos os bairros questionando bolsão de segurança, que fechava algumas ruas, que permitia isso, seu Walter, eu votei a favor. Mesmo com todos os bairros perguntando por que lá, e nós queremos também. E aí a gente teve que explicar em toda a cidade por que o Jardim São Caetano e por que os outros não estavam sendo contemplados. Depois, eu também aqui ouvi vereadores que dizem que é mudança, que é mudança, que é mudança, que é mudança, mas residem em prédios dentro do nosso município. Ah, mas precisava ter uma logística diferente. Mas a logística é sempre quando vem do lado do governo. Porque se é quando vem a favor da oposição, não tem logística nenhuma, está tudo certo. Terceiro, áreas que estão sendo contempladas, que são assuntos dentro da cidade há anos, que nós precisamos desenvolvê-las. Uma cidade não anda sem desenvolvimento, não tem como. E o mercado imobiliário, ele promove também o desenvolvimento de um bairro e de uma cidade. E nós temos que respeitar, São empresários, são comerciantes, são geradores de emprego, renda e tributação.
essa história de especulação, vamos parar com isso. Tem que haver respeito. Respeito. E aí, quando você consegue trazer um investidor, ou seja, da cidade ou de fora para a cidade, que inclusive promove investimentos em áreas que a gente sabe que é de risco, nós temos que olhar com mais carinho ainda. Com mais carinho ainda, porque não é para qualquer um, não. Precisa acreditar na cidade. Depois nós ouvimos aqui também, a cidade está sendo organizada para 250 mil moradores, mas não é hoje. Não é hoje. Está sendo preparada sim, e sejam bem-vindos novos moradores. Sejam bem-vindos. Se tiver condição de vir, que venham. Cidade vive com pessoas, e principalmente morando. E se a gente tem barulho, não é barulho do morador da cidade. Aqui só na GM, na General Motors do Brasil, trabalha lá 10 mil trabalhadores que não é daqui. Então não tem nada a ver, quem vem se divertir da cidade também não é de São Caetano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Votarei sim a favor, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu moro em prédio. A região, inclusive, que eu moro hoje, ela foi desenvolvida graças ao investimento da construção civil. Não estaria parado até hoje lá. E a cidade precisa disso. E qualificar a cidade de São Caetano na educação e na saúde é de excelência, sim. Da oposição não é. Ouvir da oposição elogio, nós não vamos ouvir mesmo. Agora que nós estamos trabalhando, estamos muito. Recentemente, a construção civil passou pela Goiás, isso é um absurdo. Olha a maravilha que está. É obra. E para fazer obra, nós temos que fazer, até porque temos que entregar o hospital. Sem obra, não entrega o hospital. Primeiro hospital pronto-cardio do ABC. Tem que fazer. Tem que fazer. Qual é o problema? E nós temos que ter capacidade de gerenciar isso. Ah, mas o trânsito de São Caetano não é do morador de São Caetano, é da região. Ignorância. Ignorância. Se as pessoas gostam de passar pela Goiás e não pela Avenida do Estado, é porque a Goiás é bonita. Agora, tira o trânsito de fora, não tem trânsito aqui. Não tem. Tira os carros de fora. Tira. Tem bastante que trabalha aqui, mas é porque vocês querem fechar São Caetano. Tem que, pelo seu pensamento hoje, pelo seu pensamento hoje, coloca um condomínio aqui, fecha, faz um muro e vira condomínio fechado a cidade. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Agora, votarei a favor com muita tranquilidade, sem preocupação. Agora, querer dizer que o morador aqui da nossa cidade que vai comprar esse apartamento é causador de congestionamento, vamos parar com isso. Parar com isso. Poluição. Poluição, onde tem carro tem, mas onde tem empresa também tem. Como é que faz? Vai fechar as empresas? Ou elas não geram poluição? Tem que se adaptar e trabalhar para sempre fazer as melhorias na qualidade de vida. Isso é piega. Isso é piega. Agora, quando me convém, ok. Quando não convém, o prefeito é louco. Não tem nada de loucura. Não tem nada de loucura. São Paulo agora aprovou novo modelo de verticalização, novo zoneamento. Tem que se fazer. Fazemos. O que nós temos é que enfrentar os problemas. E aqui se trabalha enfrentando os problemas. Precisar investir na educação, fazer mais escola, nós vamos fazer. Agora, impedir o morador de vir para cá com esse discurso, não dá. Que é isso? Que é isso? Então, senhor presidente, com muita tranquilidade, nós já votamos esse projeto no passado, veio um pedido para se fazer a audiência pública, abriu-se a consulta, foi feita a consulta, e os resultados nos impõem hoje a votação. Meu voto é favorável. Meu voto é favorável. Sem problema nenhum. Tá certo, senhor presidente? Agora, reputar que a construção civil, que ela é culpada, então, onde é que nós vamos parar? Então, vai fechar as construtoras agora, as imobiliárias, tá certo? Vamos deixar de morar em prédio, agora vamos morar só em casa. Então, senhor presidente,
Encaminhamento do Gilberto Costa é a favor. Obrigado, Gilberto fez a discussão. Vereadora Bruna, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Bom, presidente, para encaminhar minha votação, eu queria dizer que achei muito interessante escutar a fala do líder do governo, que é uma fala completamente desconexa do que a gente vai votar aqui hoje, uma fala completamente desconexa do que pensa a nossa população e que não está a par nem das mudanças que a gente vai fazer hoje, se essa lei for aprovada, nem do que é o interesse da população. E nem do que diz respeito a quando a gente fala do que é a ocupação do solo urbano, quando a gente pensa o direito à cidade. Porque quando a gente vai pensar que em São Caetano a gente teve um avanço gigantesco de pessoas que passaram a morar em prédios, de 2010 para 2022, a gente teve um avanço de mais de 20% de pessoas que saíram de casas e foram morar em prédios, e hoje metade da nossa população vive em prédios. A gente segue criando uma lógica no nosso município, que é essa lógica que o vereador coloca, de alfavelização. Cada um vive em seu condomínio, cada condomínio possui a sua individualidade, cada condomínio a sua piscina, cada condomínio a sua quadra, e você não tem mais espaço público. Nada mais é público, tudo é privado e não existe mais coletividade. Tudo que a gente defende é o contrário. A expansão dos espaços públicos, a expansão dos espaços coletivos e a gente retirar essa lógica dos condomínios em massa de São Caetano. Essa é a verdade. A gente já avançou irresponsavelmente tudo que tinha de limite para avançar. Ainda que o Auríquio fique caçando um espacinho, qualquer espaço, o resto de espaço que a gente tem no nosso município, para fazer mudança. E aqui a gente precisa dizer, então, quais são as mudanças que os vereadores querem aprovar aqui? Porque ninguém vai ser culpado do trânsito por comprar um apartamento em São Caetano. Óbvio que não. Isso é politicagem que está tentando fazer aqui no microfone. Agora, os vereadores vão ser culpados de aprovar a alteração de um zoneamento que traz mais prédios para o nosso município e que, consequentemente, traz mais trânsito, traz mais poluição, faz com que a gente tenha menos espaços coletivos, faz com que São Caetano seja uma ilha de calor, faz com que a gente tenha mais asfalto, faz com que a gente tenha menos árvores. Tudo isso é o debate que a responsabilidade não é da nossa população. A responsabilidade, primeiramente, é nossa, de escutar a população de São Caetano. Dessas 62 respostas, em que 10 são iguais, sua maioria são respostas negativas, respostas que não querem a aprovação dessa lei. Quando a gente pega a consulta que a Câmara abriu também, que a Câmara fez uma consulta pública, a gente teve 24 respostas. A gente teve 18 dessas 24 respostas contrárias às alterações do zoneamento. Veja, a Justiça, quando pede participação popular, audiência pública, ela diz que quer saber o que as pessoas acham referente às mudanças que estão sendo propostas. As consultas que foram feitas dizem assim: diga o que você acha sobre o zoneamento da nossa cidade. Sequer fala sobre essas mudanças que vão acontecer. Esse papel de denúncia que nosso mandato fez para que as pessoas soubessem o que está sendo votado aqui hoje é porque a gente entende a responsabilidade que é votar contra uma lei como essa. A gente tem mudanças expressivas, mudanças no bairro Cerâmica, em que a gente tem a construção de prédios com altura máxima de 50 metros. Se a gente aprovar essa lei, a altura máxima dos prédios passa a ser 80. Uma região de adensamento de prédios já muito alta. A gente tem absurdo o terreno aqui da entrada na nossa Avenida Goiás, a Zona 13, que vai poder ser permitida a construção de prédios de até 100 metros. São 33 pavimentos, 100 metros, 33 pavimentos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Na entrada da nossa cidade, isso significa mais trânsito, é óbvio. E no bairro Fundação, no terreno da Matarazzo, a gente vai ter uma alteração de uma área que era de uso não residencial para uso residencial.
num bairro completamente esquecido, tradicionalmente esquecido, pela mesmo poder público que agora quer colocar prédios lá. A luta dos moradores do edifício de Tiene é a prova viva disso. São Caetano não foi capaz de construir um prédio de moradia popular para aqueles e aquelas que perderam as suas casas. Mas agora quer construir muitos e muitos prédios de luxo para especular o bairro Fundação. É isso que representa o projeto Refundação, que o Auríquio tanto se orgulha de dizer que faz, mas que, na verdade, é especulação imobiliária no bairro Fundação, para expulsar mais uma vez os mais pobres do nosso município. Os mais pobres que todos os anos têm que sofrer com o descaso do poder público, com o descaso das enchentes, mas que para construir prédios de luxo, que vai ter 3 andares só de garagem acima do solo, para fugir das enchentes, isso pode. Porque o lucro das grandes construtoras pode. Agora, habitação social, a gente não escuta nenhuma palavra. Preocupação com os cortiços, nenhuma palavra. Moradia popular, nenhuma palavra. Não fala, não fala. O que a gente está aqui, e para encaminhar, a gente segue descumprindo o que determina a nossa Constituição. A gente não tem um estudo de impacto do que é construir, por exemplo, no terreno da Matarazzo, um terreno historicamente contaminado. Conclui, vereadora. Qual que é o impacto de construir prédio no bairro Fundação, sendo que a gente viu o que causou o fechamento do viaduto? O trânsito que parou a nossa cidade. O que vão ser, então, mais tantas famílias morando naquele terreno? Mais 10 prédios sendo construídos lá. Cada prédio com seus 20 andares, cada 20 andares com seus 4 apartamentos por andar. Façam a conta. São muitas mais pessoas vindo para São Caetano morar aqui na nossa região. E a gente não debate moradia popular. A gente não foi capaz. Não foi capaz, Conclui, o governo vereadora. Auríquio não foi capaz de ceder e conseguir garantir a moradia popular dos antigos moradores do edifício de Tiene, que há 60 anos, mais de 60 anos, constroem a história Conclui. dessa cidade. Para concluir, sem um estudo técnico, a gente segue descumprindo o que determina o Tribunal de Justiça, que impõe que essa lei está inconstitucional. Essa votação Vereador. é o quê? Para daqui a 3 meses a gente ter que votar ela de novo porque ela vai seguir sendo inconstitucional? Não tem estudo de impacto. A ata do Conselho de Cidade representando um estudo é uma vergonha. Aquilo é uma ata de um conselho. Ata de conselho não é Conclui, estudo. Bruno. A gente está esperando até agora vir um papel de fato, pessoas contratadas para que se faça um estudo de qual é o impacto disso para o nosso município. Como Obrigado. aponta o Tribunal de Justiça que São Caetano deveria ter feito e Obrigado, não fez. vereadora. Vereador Edson Parra dispõe de 5 minutos para encaminhar. Quando a gente sobe aqui na tribuna para falar que São Caetano já tem mais da metade da população que mora em prédio, aí alguém pergunta, você mora em prédio? Não é essa discussão, quem mora em prédio, é quantos morarão, quantos prédios a mais. O líder falou que no momento o trânsito, se aumentar para 250 mil pessoas da população. Como que não aumenta o trânsito? Aumenta em muito, de 150 para 250. É um aumento, é um acréscimo gigantesco. Claro que aumenta muito. Claro que a saúde não está pronta. Claro, é óbvio. É claro que a educação não está pronta. Eu não sei por que o prefeito hoje falou aquilo. Não devia estar no momento de lucidez. Não devia de estar, porque é óbvio que ele conhece a cidade, mas parece que não conhece mais, porque o que ele falou hoje é desconhecimento total da situação da saúde e da educação para 150 mil, ou 160 e poucos mil. Falar que o Jardim São Caetano, em frente ao fórum, é lugar de galpão, não pode. Ali é uma curva, vai entrar carreta de quantos metros? Um galpão ali, não tem sentido prático,
não é estético, não vai modificar a economia, aquele pedacinho até a Justino Paixão. Não, vai atender alguns interesses. É isso que vai acontecer. E quando nós formos olhar o mapa do que nós vamos votar hoje, e eu espero estudar mais até quinta-feira, não deu tempo de pegar rua por rua, são muitas folhas o projeto, e como eu falei, tem muito mais áreas do que tinha em dezembro. Quando você analisar as áreas que passarão a permitir prédios altos, você vai ver que é um aqui, outro lá, outro acolá, é a dedo. É escolhido a dedo, não tem um critério de zoneamento. Olha, essa faixa, distante do nosso VRT, tantos metros, não tem um conceito de mobilidade ou de densidade. Não, é uma área aqui, a outra ali, a outra lá, a outra lá. Respeitando qual critério de zoneamento? Nenhum! O critério é não sei, o critério é talvez, o critério é não sei, deve ter alguma coisa que eu não entendi ainda, que atende a interesses de A ou B. É só olhar o mapa. Não estou sendo leviano, não. Não estou sendo leviano, eu estou sendo realista. É só olhar o mapa. Não tem um critério. A gente cita São Paulo. São Paulo é uma cidade que, com aquele multidão de gente, aquela população gigantesca, tem plano diretor, tem lei de zoneamento discutida com muita gente, população, técnicos, e eles fazem as mudanças, tipo essa do prédio, perto de estação de metrô, sem garagem. É um conceito. Alguém vai ganhar dinheiro? Vai, não tem problema, mas em cima de um conceito de mobilidade urbana. Agora, conceito de para que galpão em frente ao fórum? Sei lá. Se alguém souber e conseguir explicar, vou agradecer. Acho difícil ter uma explicação, mas se tiver, eu escuto. Eu posso mudar de opinião, acho difícil. E aí tem várias áreas, cerâmica, uma área que não tem prédio, vai ter. Então, como eu já disse, nós já tivemos essa discussão no passado. A lei de zoneamento de 2010 foi uma discussão grande que teve na cidade. Acho que aqui, não sei se o Gilberto estava em 2010. Acho que não tinha ninguém, então. Que eu me lembro. Em 2010, teve uma votação aqui da lei de zoneamento que freou a verticalização. O problema é que tinha uma fila de 300 prédios para serem aprovados e foram. Que discutia áreas para construção de futuras empresas, áreas para ter igreja, áreas para ter comércio. Eu não estava aqui, mas eu acompanhei a distância, mas acompanhei que foi uma evolução que ocorreu em 2010. Porque, sim, naquela época, sim, podia tudo. Podia fazer prédio em qualquer lugar. E, a partir daí, deu uma regularizada. Apesar de, como eu falei, muitos prédios estavam na fila para ser aprovados e foram. Então, a discussão é que verticalização nós vamos permitir. Nós vamos aceitar isso. E o prefeito deu uma letra hoje. Ele preparou para 250 mil, não preparou nada, ele só quer 250 mil, vai ter prédio para Juju. Obrigado, Parra. Vereador Gilberto Costa, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Vamos falar de memória aqui. Quando chegou aqui o shopping na Avenida Goiás, foi a construção civil e a sociedade comemorando. Porque São Caetano era tido como não tinha um shopping. Mas para se fazer um shopping, teve que fazer a edificação. Mas mais do que isso, falam-se aqui da residência e esquecem que os prédios que também levantaram são comerciais. E o comércio pode vir ou não? Porque para vir, tem que haver a construção. Pode?
Esse pode. Esse não é prédio. Esse não tem carro, quem trabalha, esse pode. Ou não pode? Aí quando a gente fala do shopping, o shopping pode. Mas o shopping não tem carro, não tem pessoas, não tem obra. Aí quando a gente consegue, depois de 50, você disse 50 anos, presidente, achar uma empresa que possa vir investir no bairro Cerâmica, trazendo um benefício para aquele terreno que está parado há anos, aí não pode. Mas se colocar lá um condomínio popular, aí pode. Mas qual é a diferença? Não é edificação, não é prédio, não é apartamento, não tem carro. Como é que é isso? Aí tem hora que é a favor do parque, outra hora é contra o parque. Como é que é isso? Porque tem hora que aí nós estamos falando em colocar a cidade em condomínio e tem hora que nós estamos falando de áreas públicas. Aí pode ou não pode? Aí quando nós encontramos alguém que em área de risco é capaz de investir em São Caetano, áreas paradas há anos, pode ou não pode? Ou deixa lá gerando problemas? Quando a CF saiu daqui, que nós mudamos o zoneamento para vir o extra para cá, pode ou não pode? Tudo é construção, tudo gera carro, gera poluição, gera trânsito, gera problemas. Pode ou não pode? Quando a Primarca construiu na Guida Liberty, pode ou não pode? É construção, tem pessoas, tem apartamentos, tem carro, pode ou não pode? É piega esse discurso. Querer segurar a cidade, porque está se falando, mas ali pode ter um galpão. Não sei nem se tem galpão ou não vi galpão pronto lá. Mas querer segurar o desenvolvimento da cidade, com esse discurso, o que me convém, pode. Porque quando a gente fala de habitação popular, social, não é habitação também? Não vai gerar construção, não vai gerar apartamento, não vai ter pessoas que têm carro? Eu não entendo. Quando nós fizemos lá na Rua São José, na Prosperidade Social, aí pode. Aí lá na Rua Dora, também pode. Mas não é apartamento? Não tem carro, não tem pessoas. Meu Deus, parar com isso. A gente tem que agradecer se tem pessoas olhando a cidade como próspera. Veja o índice, ganhamos de novo o índice de desenvolvimento humano. Quer ensinar a gente? Eu não sou da construção civil, não sou de imobiliária, mas vamos parar com isso. Se nós não tivermos poder de nos adaptarmos, parou. Fala de São Paulo é referência para nós, em planejamento, desde quando? Desde quando? E São Paulo desenvolve toda a Zona Leste através da construção, das empresas, é galpão, é prédio, é apartamento, é eles que fazem. Aí pode. E desde quando São Paulo é referência para a gente? Mas tinha garagem, agora não pode ter mais garagem. E isso é o quê? Isso é planejamento? Não. Teve que remediar. Então esquece. Nós estamos falando de São Caetano. E aí os investimentos que eu conheço, todos eles estão norteados aonde nós votamos, deixar claro aqui que esse projeto é a réplica do que já fizemos. Vai ter investimento em áreas que temos problemas há anos, há séculos. Tem problema nessas áreas e a gente não consegue pessoas para fechar a conta. E na hora que consegue, nós vamos criminalizá-los. E querer dizer, o prefeito está entregando agora 2 parques. Que conversa fiada, papo furado. Precisa andar a cidade. O que é isso? Eu entendo quando a pessoa, eu sou contra isso. Isso é a democracia, está perfeito. Agora, desculpa, São Caetano não pode se fechar para o mundo, não. Vamos parar com isso. Feita a discussão, feitos os encaminhamentos, abro em votação eletrônica. Coloco em votação eletrônica, peço a atenção dos senhores vereadores.
Vieira está contra. Voto do Tite favorável. César estava online. Não está mais online. 13 computados, com voto do Tite, 14 votos favoráveis, 3 votos contrários e uma ausência na votação. O projeto está aprovado no primeiro turno. Para declarar o voto, quanto a vereadora Bruno se encaminha, já deixo convocados os senhores vereadores para a 14ª sessão extraordinária, a segunda votação deste projeto para a próxima quinta-feira, dia 25 de julho, às 16 horas, em segunda votação, com a abertura da possibilidade de apresentação de emendas. Bom, para iniciar, queria dizer que votei contra, na quinta-feira vou votar contra, e essa batalha contra a farra do zoneamento e a farra da verticalização que o Auríquio quer fazer, não vai se encerrar aqui nesse plenário. Assim como o nosso mandato já levou esse caso à própria justiça, a gente vai seguir acompanhando esse caso na justiça e seguir insistindo que o que o Auríquio está fazendo não significa os reais interesses da população. A votação que os vereadores tiveram aqui hoje não traduz aos reais interesses da população. Porque se a consulta pública, a preguiçosa consulta pública que foi feita, considerada como participação popular na nossa cidade, fosse ao menos lida pelos vereadores, se assim o conseguirem, porque uma delas é ilegível. Mas se a outra, que de 24 respostas, 18 são contrárias às atuais mudanças, a gente não teria uma ampla maioria votando favorável à alteração do zoneamento da nossa cidade para trazer mais prédios para São Caetano. Agora, o que fica nítido é que o Auríquio, ele atua de fato para os interesses das incorporadoras e das grandes construtoras. Não à toa, quando a gente fala de uma alteração no zoneamento no bairro Cerâmica, a gente está dizendo que no ano passado, uma semana depois da aprovação da lei de zoneamento, tinha um novo prédio sendo construído. Quando a gente está dizendo da alteração no bairro Fundação, a gente está dizendo que antes mesmo desse projeto passar aqui por votação, vocês viram, quer dizer, os vereadores foram embora, né? Mas o conjunto de pouquíssimos vereadores que restaram devem ter visto um vídeo do muro caindo no bairro Fundação, porque estavam já iniciando obras. Devem ter visto que colocaram já fogo lá naquele terreno para tirar a mata que estava crescendo lá. Ou seja, primeiro já tem a construtora lá, o amigo do prefeito, fazendo o que quer, e depois a gente vem e vai aprovar a maneira mais proforme que existe do Auríquio seguir, satisfazendo seus interesses políticos. A gente sabe que, ao longo da história da nossa cidade, as grandes construtoras e incorporadoras foram também quem pagou a conta dos políticos desse município. E isso precisa ser dito. Não se trata de fechar a nossa cidade. Se trata de entender um município que foi verticalizado sem critérios e que hoje não suporta mais verticalização. Quando a gente fala, assim, de que pode ter habitação social, significa o lado que nós estamos. Nosso mandato, de fato, está do lado daquelas que estão há anos sendo expulsos de São Caetano porque não conseguem mais pagar aluguel nessa cidade. E nosso mandato não está do lado das grandes construtoras que, por exemplo, destroem escolas no bairro Fundação. E que depois entregam um parquinho e finge que está tudo bem, e vem vereador aqui, inclusive na tribuna, parabenizar a construtora por ter entregue um parquinho, sendo que destruiu a estrutura da escola. Não dá mais para a gente seguir nessa lógica inversa na verticalização do nosso município. Não dá mais para a gente seguir nessa lógica de troca de interesses, que os interesses das incorporadoras vêm primeiro. É só andar pela rua, aonde tem construção da Patriani, não tem calçada mais. Aonde tem construção da Patriani não tem mais acessibilidade. Uma pessoa com cadeira de rodas vale menos no nosso município? Vale mais o lucro da Patriani? Eu não acho que vale. E por isso a gente tem que ter lado. E por isso que era o mínimo a gente entender que não veio um estudo do impacto de novas edificações para o nosso município. Não veio um estudo de qual é o impacto de construção em um terreno contaminado. Qual é o impacto, não necessariamente para quem vai morar lá depois que tiver construído, mas para quem está no bairro Fundação hoje e vai ter que lidar com a poeira subindo
do terreno da Matarazzo. Essa poeira é contaminada ou não é? Qual é o impacto dos moradores do bairro Cerâmica com mais prédios? Qual é o impacto para as pessoas que não conseguem mais atravessar a cidade em um horário que antes não tinha pico, sem pegar um baita trânsito no nosso município? Então é evidente o que a gente tem aqui hoje. É, mais uma vez, a votação do zoneamento do nosso município, traduzindo quais são os reais interesses da classe política de São Caetano, que sempre vendeu a nossa cidade para as grandes incorporadoras. E é óbvio que o nosso mandato vai seguir do lado da população, que aponta nessa baixíssima participação popular, que contradiz, inclusive, a nossa própria legislação. Nossa própria legislação diz que precisa ter audiência pública para fazer uma mudança do tipo, e a gente não fez audiência pública. Então é óbvio que nós votamos contrário, e é óbvio que a gente também vai seguir na justiça, dando essa batalha contra a farra da verticalização que o Aurico e sua base governista querem fazer. Senhores vereadores, então fica convocado sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 25 de julho, às 16 horas. Para declarar o voto, o vereador Gilberto Costa dispõe de 5 minutos. Só rapidamente, senhor presidente, deixar registrado que esse projeto que nós acabamos de votar, ele marca mais uma demonstração que São Caetano avança, que São Caetano recebe qualquer investimento dentro da nossa cidade com muita alegria e que a gente tem muita responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, porque a gente conhece a cidade e sabemos as áreas que a gente precisa desenvolvê-las. Eu quero agradecer muito a votação dos vereadores, porque é o caminho da evolução, olhar São Caetano para o futuro. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.